Sabe por que muitas mulheres demoram muito para evoluir durante a sua vida? Seja na sua carreira, seja nos seus relacionamentos, em qualquer área. Porque elas pensam muito. Pensar muito pode ser uma boa qualidade, uma ótima qualidade, mas ela pode te sabotar. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje nesse vídeo. Seja bem-vindo a este canal. Eu sou Tayane Sabino, psicóloga e mentora de mulheres. E compartilho um pouco aqui da minha história, do que eu vivo e vivi, para ajudar vocês, mulheres, a destravarem e serem autoconfiantes e acreditarem nos seus sonhos. Hoje eu passei por uma situação que eu compartilhava com a minha irmã sobre algo que aconteceu na minha vida, e aí ela simplesmente me mandou a frase, me mandou essa mensagem. Acho que o nosso problema é pensar muito. Pensa menos sobre isso. E vou dizer para você que ser psicóloga também é um processo de entender o que eu preciso ajustar dentro de mim, seja através das minhas terapias, através das minhas conversas com qualquer pessoa. E o mais legal disso tudo é que a gente aprende muito. Eu aprendo muito com vocês aqui, com a minha irmã, com meus familiares. E no fundo, eu quero trazer essa situação aqui para falar que quantas vezes nós mulheres pensamos muito e pensamos até demais sobre aquele problema, sobre aquela situação. E eu vou dizer que tem um livro que eu tô compartilhando bastante aqui com vocês, que é o Privilégio de Ser Mulher. Ele fala sobre como é bom ser mulher. E é um privilégio mesmo a gente ter essa capacidade analítica, ele vai relatando ao longo do livro, e eu vou trazendo aqui para a minha história, que pode se conectar com a sua história, que é você conseguir entender que você é profunda, e aquele pensamento lá que ficou martelando e na minha cabeça o tempo inteiro eu refletindo, é o quanto que nós mulheres precisamos muito dessa capacidade analítica e profunda e compreender a história, entender o porquê, o pra quê, onde, como, por que se desenvolveu daquela forma. E aí ele vem falar numa parte do livro o quanto que as mulheres, elas costumam ter mais consciência daquilo que elas são. E por isso que talvez você está escutando aqui esse vídeo, você viu outros vídeos aqui no YouTube, você busca um autoconhecimento constante. Só que quantas vezes nós travamos nesse pensar demais? E esse pensar muito é um pensar que faz você muitas vezes travar, como me faz também, sou ser humana. Eu sou uma pessoa que, quantas vezes me peguei durante uma fase da minha carreira sendo muito analítica. Eu preciso estudar isso aqui de ponta a ponta, conhecer esse assunto de ponta a ponta, conhecer essas histórias de ponta a ponta. E é possível, será? Eu te pergunto aí, será que é possível aprender tudo do ápice da coisa? Vou pegar um exemplo aqui. Será que é possível aprender tudo sobre culinária? Vou dar um exemplo. Será que uma pessoa consegue aprender tudo sobre determinado assunto? E é claro que não. É claro que, às vezes, as pessoas elas se pegam nessa culpa ou nessa necessidade de mostrar que são boas e entram nesse mar de conhecimentos, entram neste mar de informações e acabam meio que sucumbindo àquilo que você é. Meio que sucumbindo à sua capacidade analítica, à sua capacidade de execução, porque a analítica já é muito apurada, todas as mulheres têm uma capacidade muito profunda de analisar as coisas, por conta da nossa dinâmica antropológica, o nosso corpo. Então, quantas vezes você já se pegou pensando, mas por que eu tô pensando nisso? Às vezes precisa vir alguém de fora e falar, nossa, mas por que ela tá pensando tanto nisso? Por que você tá aí gastando energia com isso? Porque o nosso cérebro, ele gasta uma baita energia quando nós estamos estudando, aprendendo e fazendo. E aqui não é sobre pensar e falar contra, não estude, não faça isso. Pelo contrário, é muito bom estudar. Eu mesmo leio praticamente, eu leio meia hora todos os dias, me obrigo no sentido que não é mais uma obrigação, mas às vezes eu esqueço, então eu me obrigo para eu não esquecer. Mas eu me faço um combinado comigo, como que eu aplico aquilo depois nos próximos dias. Seja aqui num vídeo, compartilhando com vocês, seja conversando com alguém sobre aquele assunto.
Então, quantas vezes você se viu pensando demais em um problema e esse problema parece que ele aumentou de tamanho? Já teve essa sensação? Você pensou e falou, nossa, parece que é maior. Ou pior, você achou que não suportaria esse problema. Porque a nossa cabeça, ela tende a aumentar sim o problema, tende a aumentar sim as dificuldades, tende a aumentar e ir para um lado pessimista que é surreal. Eu falo pela minha personalidade que eu sou melancólica, então eu sou muito introspectiva, e pelo meu temperamento, para falar a verdade, eu sou muito introspectiva, então eu vou muito pro lado reflexivo, eu vou muito para entender o meu papel sobre aquela situação, e aí às vezes cai no pessimismo, e é um pessimismo meio exagerado, um pessimismo desnecessário, para falar a verdade, porque o pessimismo nunca, para poucos casos ele é bom, e esse pessimismo ele vai desgastando, ele vai tornando você uma sabotadora nata, se não observar bem, se não olhar com cuidado, com gentileza, com compaixão para aquilo que você já fez até aqui, para aquilo que você já superou, para aquilo que você generosamente já se colocou à disposição, você já executou. E esse cuidado com a nossa mente, eu vejo que outro dia eu falava com uma pessoa, eu falava o quanto que todo mundo faz check-up durante o ano, né? As pessoas, todo mundo de alguma forma busca, né, fazer ali um acompanhamento de sangue, né, coração, enfim, faz o seu check-up ali anual. Mas esquecem que existe um check-up também da alma, da mente. Como que a gente faz esse check-up anual da nossa mente? E que aqui eu provoco mais, como que a gente faz um check-up mensal? Como que foi esse mês? Aquela famosa retrospectiva já ajudaria muito. Como que foi esse mês? Como eu me comportei? Como que as pessoas, como eu me culpei ou não culpei? Como eu consegui lidar com esse desafio? Encarei de frente, fui, executei. Então existe um check-up aí que a gente pode talvez incluir na lista de como que eu fui, o preconceito em ir hoje conversar com alguém. E aí eu falo aqui de psicólogos, mas tantos terapeutas, como que eu converso com essa pessoa e eu consigo ali talvez criar uma nova perspectiva daquela situação. Assim como para mim ali eu tive uma conversa tão rápida com a minha irmã e ela falou, pensa menos. E aí quanto é importante às vezes essa visão de fora para provocar você a, peraí, opa, que eu posso fazer diferente, deixa eu ir lá. Aqui eu posso talvez pensar de uma forma diferente, aqui eu posso agir diferente. E aí se torna mais leve. Tudo isso se torna mais leve. Tudo isso se torna mais possível de carregar. Porque eu acredito muito nisso. Nós não fomos criados para estar isolados, cada um num canto. De vez em quando dá vontade, né? De vez em quando a gente quer fechar a porta do quarto, ficar preso na nossa casa, assistir um Netflix, assistir uma TV, ler um livro, ficar lá na nossa. Mas nós somos seres sociais e a importância de estar com pessoas é bom para nós mesmos, para dar risada, para se divertir, para estar com as pessoas, para aprender uma coisa nova, porque a gente aprende no meio, né? A gente aprende junto com as outras pessoas. E aí esse pensar muito te leva também para uma zona de sensação de fracasso. Se eu não fizer isso, como que eu vou continuar? Como que eu vou executar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou... Aí fica nesse como que eu vou? Como que eu vou? É pra mim? É pra mim? É pra mim? Não, não é pra mim? Será que é pra mim isso? Será que eu devo fazer isso? Será que é pra... E aí entra no looping de muitas informações, porque a nossa mente ela cria também. E aí fica esse entrave. Será que sou eu o problema? Aí vira um outro, o problema pega uma dimensão no tamanho, e eu vou falar, viu, quando a gente quer aumentar o problema, a gente aumenta, aí pega uma dimensão no tamanho que você já se acha fracassado, ou fracassada, você já acha que não é pra você, ou que, enfim, você deveria dar um passo atrás, deveria se policiar mais, aí entra naquela zona também perigosa do autopoliciamento. Então, quantas vezes pensar menos não é deixar de programar e de entender o redor, mas é começar a respeitar o seu tempo.
Tá respeitando o seu tempo aí? Tá respeitando os seus processos? Quando eu falo de processos, eu falo do seu percurso, daquilo que você precisa passar para chegar onde você quer. O respeito com você mesma, o respeito com a sua história, a famosa autocompaixão. Será que você está sendo generosa em olhar, como eu falei já, novamente para aquilo que você já conquistou? Tem um exercício que a gente faz muito, seja nas palestras, nos movimentos de mentoria, que é: faça uma frase, escreva no papel: eu sou incrível por quê? 3 pontinhos, você vai fazer 10 pontos. Eu sou incrível por quê? Porque eu sou esforçada, eu sempre estou dedicada ali aos meus compromissos, porque eu sou uma pessoa responsável, que faz tudo aquilo que se propõe a fazer. Então esse eu sou responsável porque eu sou incrível porque vai te ajudar a olhar mais para o lado positivo da coisa, para o lado que você já é boa. E que essas outras coisas que estão surgindo no meio do caminho são coisas que você vai aprender naturalmente a lidar. E se você não sabe ainda, busque recursos, busque formas de enxergar essas situações como elas são e ter coragem de olhar para essas situações e respeitar a sua jornada, o seu tempo. Porque isso é a mágica da vida. A gente não tem resposta para tudo, mas o importante é estar aberto a descobrir o que a vida vai te mostrar. Tem coisas na vida que demoram um tempo a mais também. E esse é um ponto importante. Não é sempre que a gente vai precisar lidar com aquilo e saber lidar com aquilo. Mas demora um tempo a mais. E entender esse tempo é um respeito com você mesma. É um respeito com a sua história. É um respeito com a sua jornada. É um respeito com tudo aquilo que você já construiu até aí. E o que você quer construir a partir desses momentos, desses próximos passos também. Então, meu convite para você hoje é: pense menos e seja mais generosa com você. Seja mais generosa com aquilo que você já tem até agora. E se em algum momento você precisar de ajuda terapêutica ou um acompanhamento pontual, eu vou deixar aqui embaixo o link para falar diretamente comigo, para que eu possa te ajudar nessa jornada também. Como psicóloga ou como mentora, eu estou aqui e você não está sozinha nessa. E esse canal é para vocês mulheres que querem ser, sim, desafiadas e chegarem num outro nível da vida e da carreira de vocês. E por isso eu compartilho a minha história, para que juntas possamos chegar juntas nesse mesmo lugar, nesse mesmo caminho. E eu espero vocês no próximo vídeo.